Boa tarde, pessoal. Vamos começar mais uma banca simulada e agora com os resultados da investigação social já estão saindo do forno. Então o pessoal está mais afoito do que nunca, né? Vamos para cima, então, com tudo que essa aprovação é de vocês. A primeira pessoa da hoje vai ser a Andréia. Boa tarde, candidata. Tudo bem? Boa tarde, excelência. Tudo bem, você? Tudo bem, graças a Deus. Candidata, nós iremos dar início à sua avaliação oral, começando pela disciplina de língua portuguesa. Na frase, ela está muito interessada em estudar medicina. Identifique e classifique as funções sintáticas dos termos. Ela, muito, interessada, estudar e medicina. Certo. Ela, excelência, é sujeito simples. Muito, advérbio de intensidade. Não, perdão, excelência, é sintática. Só um instantinho, Pode repetir, é ela, né? Muito. Ela, muito interessada em estudar medicina. A frase é, ela está muito interessada em estudar medicina. Certo. Ela é sujeito simples. Muito interessada. Adjunto. É muito, são palavras separadas. Ela, muito interessada em estudar e medicina. Certo. Excelência, muito eu não me recordo. Interessada é adjunto adnominal. Quais são as outras, por favor, excelência? Muito. Estudar e medicina. Muito interessada em estudar e medicina. Não se desespere, pense e responda com frieza. Estudar, verbo transitivo direto. E medicina, objeto direto. Faltou as palavras muito e interessada. Muito, excelência, eu não me recordo. Interessada. Também não me recordo, excelência. Tudo bem, candidato. Com relação à palavra magnânimo, cite 2 antônimos e 2 sinônimos. Magnânimo. Sinônimo, eu diria esplêndido. E antônimo. Não me recordo. Tudo bem. Candidata, soletre a palavra diarreia. Excelência, diarreia. D-I-A-R-R-E. Acento agudo no E. I e o A. Ok. Candidata, indo agora para a disciplina de criminologia, quais são as principais diferenças e similaridades entre as teorias da anomia e a da associação diferencial? Certo. Excelência, a teoria da anomia é uma teoria do consenso. E a teoria da associação diferencial só um instante, excelência. Tudo bem. Tá, então vou falar das diferenças. A teoria da anomia, ela é uma teoria do consenso e a teoria da associação diferencial é uma teoria do conflito. Eu diria que essa é uma das diferenças. Sinônimo, similaridades, né? Vossa Excelência pediu, né? Sim.
Excelência, a teoria da anomia, ela acredita que quando os indivíduos, excelência, eles, por não conseguirem alcançar determinadas metas que a sociedade acaba impondo, eles buscam, ao invés de buscar pelos meios lícitos, eles buscam pelos meios ilícitos. Então, eles acabam quebrando as normas, as regras, para alcançar os seus objetivos. Então, a teoria da anomia, ela acredita que o crime ele acaba sendo necessário, né? Mas que para haver harmonia, é necessário um consenso, onde todos obedecem às normas. E a teoria da associação diferencial, ela acredita que o crime ele é aprendido. Então, não há crime somente nas classes baixas, mas existem também os crimes de colarinho branco, onde as pessoas que convivem, né, com a elite acabam por observar, né, esse praticando o crime, e eles também acabam por praticar. Eu não consigo ver uma semelhança, excelência, no momento. Tudo bem, candidato. Agora, para a próxima pergunta. Em criminologia, como funciona o método dedutivo? Excelência, um método dedutivo, ao contrário do indutivo, né, ele não parte da observação das experiências, ele simplesmente deduz aquilo, e um exemplo eu posso citar o direito penal, que ele tem um método dedutivo, então, se ocorre um crime, ele vai aplicar a norma, ele deduz que aquela norma serve para aquele crime, ele não vai buscar o porquê o crime ocorreu, né, como a criminologia, que acaba sendo indutiva. Mas eu gostaria de saber, em criminologia, como funciona o método dedutivo. Excelência, a criminologia não possui um método dedutivo. No meu conhecimento, a criminologia ela é uma ciência que parte do método indutivo. Ok, candidato. Indo agora para a disciplina de Direito, o concurso para auditor fiscal do trabalho teve em seu edital o prazo de validade de 1 ano. De acordo com a Constituição Federal, é possível a prorrogação do prazo de validade por mais 6 meses? Excelência, pelo que eu me recordo, a Constituição Federal, ela diz que o prazo para o concurso público, se foi para 1 ano desse concurso, ele será prorrogado por mais 1 ano. Então, no caso em questão, é Por mais 1 possível a ano. prorrogação do prazo de validade por mais 6 meses? Sim, excelência, é possível, já que pode ser até 1 ano. Candidata, cite 2 exceções ao princípio da continuidade dos serviços públicos. Pode repetir, excelência, por favor? Claro, cite 2 exceções ao princípio da continuidade dos serviços públicos. Excelência, eu não me recordo. Ok. Candidata, uma empresa não cumpriu algumas exigências previstas no contrato de licitação com o governo estadual. Qual poder será exercido para punir a empresa pela sua atitude? Excelência, eu posso citar o poder hierárquico. Ok. Excelência, Oi, só um instante, eu vou retificar minha resposta. tudo bem. Poder disciplinar. Ok. Candidato, indo agora para a disciplina de informática, cite formas de endereçamento de um site. Formas. Excelência, eu não consegui entender o que a Vossa Excelência quer. Eu gostaria de saber como que nós podemos endereçar um site.
Como nós podemos identificar um site? Ah, sim. Excelência, um site, ele é composto por www. Aí vem o nome, né, do site, que seria o domínio. É o que eu me recordo. Candidata, qual a diferença entre URL e URI? URL e URI? Isso. Excelência, a URL, ela é o local. Não me recordo, excelência. Tudo bem. Candidata, qual a diferença do processador RISC e do processador CISC? Não me recordo, excelência. Tudo bem, candidato, muito obrigado e boa sorte. Andréia, o que aconteceu contigo hoje? Você está ansiosa? O que aconteceu? Vamos lá, abra seu coração aí, porque não. Algumas isso perguntas não, que eu achei isso aí difícil, assim. não é seu normal, tá? Não foi bem fora do padrão. Você esqueceu mais da metade. Eu não vou nem falar sua nota aqui hoje, tá bom? Beleza? Olha, professor, tinha algumas que eu não sabia mesmo. Esse último URL, eu me esqueci do que era o URL, já estudei, mas com esses nomes diferentes. Cisco, não lembro, não sabia mesmo. Tinha algumas que eu não sabia mesmo, assim. Sem problema. Ai, que Bom, raiva. a primeira questão de português, você começou a falar muito, estava certo lá, um verbo de intensidade, daí você falou, não sei o que. Não me recordo. Mas não sabe entendi. por quê? Eu não sei se eu me enganei nessa parte, porque assim, você falou a sintática, né? Aí eu pensei, advérbio tem a ver com morfologia, classe de palavras. Tudo bem, mas fale o que você sabe. O meu não me recordo tem que estar fora do seu vocabulário. Essa palavra não pode existir no seu vocabulário. Você tem que falar Porque o que você assim, sabe. se morfologicamente, eu saberia falar, tipo, substantivo, adjetivo, verbo. Aí, sintaticamente, aí eu tenho um pouco mais de dificuldade. Uhum. Aí eu fiquei pensando, falei, nossa, muito. Eu diria advérbio de intensidade, mas advérbio é uma classe de palavra. Me enrolei, assim, nossa, foi uma banca bem, assim, para mim, difícil. Assim, hoje, não aconteceu nada. Talvez eu fiquei um pouco ansiosa, porque saiu o resultado, e eu acho que eu tô tensa, assim, de me cobrar. Tanto que eu fiquei aqui, eu confesso que eu não respirei direito. Teve hora que eu acho que até parei de respirar, assim. Como que no dia eu posso respirar sem eles perceber que eu tô nervosa? Porque eu Pode sempre respirar controlar fundo, a não tem respiração. problema. Eu recomendo, para dias que vocês estejam nervosos, vocês tentarem fazer algum tipo de meditação, tentar dar uma respirada, sabe? Faz meditação mesmo. Meditação não precisa ser sentar e meditar assim, você pode fazer deitada, sabe? Mas assim, você, tipo, respirar bem, tenta, sabe, respirar com o nariz, respirar pausadamente, tá? Tenta Eu não acho que sentir, eu senti você muito nervosa hoje, tá? Você sabe a diferença entre a função sintática e a função morfológica? A função morfológica, ela diz respeito a características formais de uma palavra, né? Como gênero, número, tempo, modo, pessoa, etc, tá? Enfim, você vai identificar ali, substantivo masculino, singular, tá? Adjetivo masculino, singular, verbo, Tá. enfim, tá? Mas quando você não se recordar da função morfológica ou da sintática, você fala sintática mesmo, tá? A sintática, por exemplo, ela vai te dizer ali qual que é o sujeito, qual que é o substantivo, tá? O adjunto de nominal, né? Predicado, etc, né? Ou seja, a morfológica, ela se refere ali às características formais e a sintática, as relações gramaticais que elas estabelecem entre si, né? Tá? Mas você não precisa se ficar anoiado com isso, não, né? Beleza? Mas vamos lá. A primeira questão Também, lá. vai falando, pode falando, vai. Na primeira questão, ela é um pronome pessoal, né? Funciona como um sujeito da oração. O muito, ele é um advérbio de intensidade, modificando o adjetivo interessada. O interessado é um adjetivo no grau feminino singular. Ele funciona ali como predicativo do sujeito ela. O estudar é um verbo no infinitivo, funcionando como objeto direto do verbo interessada. E o medicina é um substantivo, no caso ali, o estudar tá certo, é um verbo transitivo direto, tá bom? O medicina ali é um substantivo, né? E ele funciona ali como objeto direto também do verbo estudar. Beleza? Ai, mas você professor, acertou. então, essa é minha dúvida.
as que você disse ali tá correta, só que você precisa falar, beleza? Mas vamos seguir. Então, não, mas sabe por que eu não falei? Assim, de verdade. Eu saberia que, assim, ó, que eu pensei lá no advérbio de intensidade, muito. Aí, medicina é substantivo, né? Uhum. Então, Não, só que aí. medicina é objeto direto. Na real, medicina é um substantivo, né? E ele tá ali como objeto direto também, né? Ele exerce a função sintática de objeto direto, tá bom? Então, quando o examinador pedir a função sintática, eu vou para esse lado de adjunto, pronome, complemento nominal, né? E quando ele pedir, defina, que morfologicamente, aí é adjetivo, substantivo, seria isso? Exatamente, é isso aí mesmo, tá? Mas, Tá. olha, se você falar os dois, ele é isso e aquilo, não vai estar errado. É mais chance, né, de... Exatamente. E outras, às vezes você não lembra exatamente qual que é qual, o ideal é já falar os dois, tá? É Tá bem bom. fácil de confundir, ainda mais não é uma coisa que a gente aprendeu lá na escola, né? Tá? Nossa, Mas muito enfim, tempo, hein? vamos seguir aqui só para não ficar longo e daí depois que a gente parar aqui essas gravações, a gravação aqui a gente continua, tá bom? Bom, magnânimo também, eu acho que você sabe o que significa magnânimo? Eu pensei, eu achei que fosse algo, isso é magnânimo, isso é tipo fantástico. Magnânimo é uma pessoa generosa, nobre, bondosa, benevolente, caridosa. Tá? Antônimos, mesquinho, egoísta, interesseiro, etc. Daí a gente foi para diarreia. Diarreia não tem acento, tá bom? Não tem mais. Não tem acento, exatamente. Mas já faz mais de 15 anos que mudou essa lei aí. Vocês ficam falando, mudar para nova ortografia. Não é mais nova, né, gente? Vamos lá. Tá. Diarreia não tem igual colmeia, azaleia. Não vamos citar várias outras aqui, que a gente tem mais candidatos para erguer, tá bom? Beleza? Bom, criminologia. Quais são as principais diferenças e similaridades entre as teorias da anomia e da associação diferencial? Tem bastante similaridades entre elas, ambas são da escola de Chicago e ambas são da escola do consenso, tá? A associação diferencial está na escola do consenso, beleza? E ambas são teorias sociológicas, né? A gente poderia citar. Ambas falam sobre o meio que as pessoas vivem, né? Você tem que buscar ali, o que é a associação diferencial estuda? O que a anomia estuda? O meio que as pessoas vivem, né? Nossa, por que eu achei que a associação fosse do conflito, hein? É bem fácil confundir mesmo consenso e conflito, mas enfim. O que é o do Labyrinth Approach? Etiquetamento, né? Labyrinth Approach, etiquetamento. Bom, daí as diferenças lá, que a anomia, ela fala mais com relação ao comportamento do criminoso, né, do delinquente, que ele é resultado de uma falta de regulação social, né, tudo aquilo que a gente já sabe da anomia, que as últimas bancas eu tenho falado bastante sobre ela, porque a anomia é um mar de possibilidades para a gente falar sobre. Por outro lado, a associação diferencial, que ela foi desenvolvida, inclusive, por Edwin Sutherland, ela diz que o comportamento criminoso é aprendido, tá bom? Bom, bem raso aqui as respostas, só para a gente identificar algumas semelhanças e algumas diferenças. A criminologia, ela utilizou já o método dedutivo, sim, tá? No momento que você falou que ela não utilizou, ela utilizou sim. E como funciona, e não é questão de ela estar utilizando ou não, mas eu perguntei como ela funciona, como funciona o método dedutivo. Ela faz inferências a partir de teorias gerais sobre o comportamento de criminosos para aplicar em casos específicos, tá bom? Tá. Bom, foi bem raso, que a gente poderia testar alguns casos, mas não vem um caso, não, né? Que nem eu falei, né? A gente começa só para confirmar, então, o dedutivo do maior para o menor e o dedutivo do menor para o maior. Exatamente. Tá. Você induz, né? Tipo, já que aconteceu aqui, você induz que acontece para todos, né? E do dedutivo, você, olha, acontece aqui, então vai acontecer ali também. Então tá. Beleza, tá. Obrigada. Bom, a gente foi para direito ali, e aí você até estava, na questão do concurso ali, do prazo de validade do concurso, o que diz o artigo 37, inciso 3 da Constituição Federal? Diz que a validade do concurso público pode ser prorrogada uma única vez por até igual período ou por igual período e ponto final? Por igual período e ponto final. Por igual período. Não é por até igual período. É uma única vez então, por igual período. Então, 6 vezes não poderia. Tem que ser não por pode. Exatamente. Beleza? Aí, 2 exceções ao princípio da continuidade dos serviços públicos. Caso fortuito, força maior, paralisação, necessidade de manutenção, reparo emergencial, decisão judicial que determine interrupção do serviço, enfim, encerramento do contrato de concessão, permissão de serviços públicos. Né? Tinha bastante coisas que daria para... Mas o caso fortuito e força maior era mais clara ali, né? Era a resposta mais óbvia, digamos assim, tá? Então, mais na ponta, tem que estar na ponta da língua. Bom, uma empresa, ela não cumpriu algumas exigências previstas no contrato de licitação. Essa pergunta não versava sobre licitação, mas sim sobre poder administrativo, né? Qual poder será exercido para punir a empresa? Daí você voltou atrás e corrigiu sua resposta, até que enfim, é uma questão séria.
tá? É que eu sei que o disciplinar tá embaixo, tipo, o hierárquico, o disciplinar, ele tá embaixo do hierárquico, então só disciplina quem tem hierarquia, né? Mas Mas é disciplina. para você versar a questão de punição, coisa assim, a gente poderia utilizar o poder disciplinar ou o poder de polícia, né? Nesse caso, como a empresa tem um contrato específico com a administração pública, será utilizado o poder disciplinar. Caso não existisse um contrato específico de prestação de serviços com a administração e fosse descumprida alguma situação prevista em lei, o poder de polícia seria utilizado, pois é a punição de caráter geral, tá? Daí a gente foi para a informática. Cite formas de endereçamento de um site. Como que é o endereçamento da sua casa? Como você pode endereçar a sua casa? Pelo nome da rua, número e pelo CEP, né? Como a gente pode endereçar um... Como que Não, é? fala. Essa é a forma que a gente pode endereçar a sua casa. Nome da rua, número, cidade, estado. Ou CEP, né? Tá? E o CEP mais número da rua, número da casa. Eu falei número da rua, né? Nome da rua, desculpa. Enfim, como a gente pode endereçar um site? Pelo IP do site, pelo nome do domínio, ou pelo URL. O nome do domínio seria sem o HTTP ou HTTPS. E a URL o nome do domínio seria o www.oconcurseiro.pro.com. E aí a URL seria o https oconcurseiro.pro.com, ok? E a gente também tem mais uma forma que é pela URI. A URI, que o que é a URI? A URI é um identificador genérico de recursos que pode ser utilizado para identificar qualquer coisa na internet, tá? Seja um arquivo, uma página na web, um serviço, qualquer coisa, tá? Ela é um pouco mais ampla que a URL. A URL é uma subclasse de URI, tá? Ela determina ali... Oi? Um exemplo de URI, só para... Eu não lembro disso. Deixa eu pensar aqui. Bom, só para... deixa eu pensar. Ele é tipo um site também? A URI, por exemplo... É tipo um site, né? A URI, ela identifica alguns recursos da internet ali, né? Mas a gente pode utilizar a URI absoluta, por exemplo, seria o endereço do site, daí, por exemplo, /arquivo.html, tá? Ela tá identificando certinho o arquivo lá dentro do site. Tá. Entendeu? Nossa, eu não conhecia o URI. O URI, ele é um termo mais amplo, tá? Para quem trabalha mais com informática, assim, acaba utilizando para fazer marketing, essas coisas, acaba precisando identificar algumas URI, tá? URIs. Bom, então essa seria a diferença entre a URI e a URL, tá? E aí, qual é a diferença entre o processador RISC e o processador CISC? Basicamente, o CISC, ele pretende tornar o código, ele objetiva, né, não pretende, ele objetiva tornar o código do programa mais compacto. Lembra, o CISC compacto, reduz a quantidade de instruções necessárias para executar uma tarefa. Já o RISC é mais rápido, lembra do R de rápido, tá? Ele objetiva tornar a execução das instruções mais rápidas. Reduz o tempo gasto para decodificar e executar algumas instruções complexas. Mas eu perguntei qual que é a diferença entre eles, né? E não pedi a definição de cada um. Dessa maneira, a gente precisa correlacionar. Então, qual que é a correlação do CISC com o RISC e qual que é a diferença entre eles? Sempre que te perguntarem qual que é a diferença, você precisa correlacioná-los, tá bom? E não simplesmente explicar o que é um e o que é outro. Bom, o CISC é mais complexo do que o RISC, primeira diferença. O CISC tem instruções que podem executar várias operações em uma única instrução, enquanto o RISC tem instruções que realizam tarefas mais simples. Tá? O RISC é mais rápido, geralmente é mais rápido e mais eficiente do que o CISC, porque suas instruções elas são mais simples e elas podem ser executadas ali em ciclos de clock mais curtos, enfim. O CISC, ele geralmente é mais fácil de programar do que o RISC, porque suas instruções complexas podem produzir números de linhas de código necessário para executar apenas uma tarefa, tá bom? Ou seja, resumindo tudo, enquanto o CISC se concentra na complexidade das instruções para reduzir a quantidade de código necessário, o RISC ele se concentra na simplicidade das instruções para acelerar, para deixar mais rápida a execução do código. Tá bom, vou dar uma pesquisada, porque eu não estudei isso, eu acho. Eu estudei só o processador, como fala? CPU. Só. Tá, pois é. Dá uma olhada, porque essa questão versou, ela foi cobrada no concurso anterior de vocês. Tá. Ok? Beleza? Obrigado, André, professor. Muito obrigado. No final dessa aula a gente conversa mais um pouco. Valeu. Beleza. E até a próxima. A próxima pessoa séria agora será o João Vitor. Boa tarde, candidato. Tudo bem? Boa tarde, excelência. Tudo bem com Vossa Excelência? Tudo bem, graças a Deus. Candidato, nós iremos dar início à sua avaliação oral pela disciplina de língua portuguesa. Candidato, na oração, a menina que conheci no parque ontem gostava de música clássica. Identifique e classifique os termos menina
parque ontem e música clássica. Pode repetir, Excelência, a questão? A menina que conheci no parque ontem gostava de música clássica. Aí a classificação sintática da palavra parque, menina. Identifique e classifique, como você achar conveniente. Menina, parque ontem e música clássica. Excelência, a menina refere-se ao sujeito ou substantivo. Ontem, Excelência, refere-se a um adjunto adverbial de tempo. No parque, refere-se ao adjunto adverbial de lugar. Conheci refere-se ao verbo da oração, Excelência. Seriam somente Música esses clássica. termos? E música clássica. Poderia repetir a frase para mim contextualizar a música clássica, Excelência? Claro, a menina que conheci no parque ontem gostava de música clássica. Excelência, gostava. Música clássica refere-se ao objeto indireto. Desculpa, você pode repetir o que você, qual a sua classificação para conhecer? É o verbo da oração, Excelência. Ok. Candidato, com relação à palavra prezar, cite 2 sinônimos e 2 antônimos. Só um momento, Excelência. Excelência, prezar, 2 sinônimos para essa palavra são estimar. Excelência, e um antônimo que eu posso citar seria não gostar, detestar. Candidato, soletre a palavra paralelepípedo. Excelência, P-A-R-A-L-E-P-I-P-E-D-O. Candidato, indo agora para a disciplina de criminologia, conforme os seguidores da criminologia crítica, qual seria a solução para a diminuição da criminalidade? Excelência, os seguidores da escola crítica, eles defendiam que a solução para a criminalidade seria a extinção do capitalismo, que o capitalismo seria o mal que prevalecia na sociedade e que era o causador da criminalidade, gerando desigualdades na sociedade e por aí vai. Candidato, o que é criminalidade real, revelada e aparente? Excelência, a criminalidade real é aquela que realmente acontece, é aquela na qual é reportada aos órgãos de controle social formal e aos órgãos de estatística, e aquelas que não são reportadas a esses órgãos também. A revelada é a que é informada aos órgãos de controle social e esses órgãos de estatística. E já a aparente é a criminalidade que se conhece, ela é conhecida, porém não registrada. Candidato, indo agora para a disciplina de direito,
Qual a diferença entre destituição e exoneração em cargo de comissão? Excelência, a exoneração refere-se quando o funcionário público, em cargo de comissão, é afastado, visto que o cargo de comissão é um cargo de livre nomeação, livre exoneração. Então, é o fato de afastar o funcionário público de seu cargo. Já a destituição, Excelência, é o fato de retirar o funcionário público de seu cargo, afastá-lo por um período de tempo relativo. Candidato, Delvânio, depois de invalidada sua demissão judicialmente, foi reintegrado ao cargo de auditor da Receita Federal, cargo que já estava ocupado por Marilda, que tinha conquistado sua primeira nomeação em um cargo público e estava no segundo ano de estágio probatório. O que acontecerá com Marilda? Excelência, se houver vagas, Marilda pode ser recolocada, redirecionada para outro cargo público. Já se não houver vagas, Marilda deve ser exonerada. Candidato, Joãozinho da Silva ficou na 30ª colocação no cargo de técnico judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo. Porém, estavam previstas 29 vagas imediatas, o restante, cadastro reserva. Faltando 30 dias para o vencimento do concurso, o aprovado número 29 foi nomeado, porém ficou inerte e acabou não tomando posse no cargo. Diante da situação, Joãozinho da Silva tem direito subjetivo à nomeação? Justifique a sua resposta. Excelência, o fato do funcionário público, do candidato de número 29, última vaga disponível no certame, não ter tomado posse, torna-se sem efeito. Então, diante desse fato, Joãozinho não tem direito a subjetiva, a nomeação, pelo fato dele não ter sido aprovado dentro do número de vagas. Simplesmente o que ocorreu foi que abriu uma nova vaga, mas ele não ficou dentro das 29 vagas. Então, ele não tem direito subjetivo à nomeação. Ok. Candidato, em um navegador, indo agora para a disciplina de informática, desculpa. Em um navegador de internet, para que serve o comando F11? Excelência, o comando F11 eu posso utilizá-lo para expandir a tela. Eu consigo maximizar a tela e aumentar, tirar todos os botões de barra de navegação, aqueles botões superiores do navegador de minimizar, maximizar e fechar a aba. Consigo estender e ver somente o conteúdo. Candidato, qual a diferença entre software e peopleware? Excelência, um software é geralmente um programa ou aplicativo que pode ser acessado que tem uma função principal. Posso citar um exemplo, um software editor de texto, editor de planilhas, que serve para realizar atividades na qual geralmente não está inserido no sistema operacional, tem uma finalidade acessória. Porém, peopleware, eu não me recordo no momento, Excelência. Ok. Candidato, o que é a memória EPROM? Excelência, a memória EPROM é uma memória não volátil de armazenamento permanente, né? Ela tem a mesma função do SSD, do HD, porém ela é um pouco mais rápida, perdão, Excelência, ela é um pouco mais lenta que o HD, porém bem superior perdão, Excelência, retificando minha resposta, ela é um pouco mais lenta que o SSD, porém é bem mais eficiente que o HD. É uma memória geralmente utilizada em dispositivos como Chromebooks.
Ok, candidato, muito obrigado e boa sorte. Obrigado, Excelência. João, essa última resposta sua, pareceu que você não tinha terminado, sabe? Parecia, sei lá, eu te lá do Chromebooks e daí ficou parado assim, sabe? Certo. E, enfim, mas vamos lá. Primeira pergunta, direi, português, né? Bom, você respondeu ali todas suas respostas por toda correta, tá bom? Então, vou acabar não repetindo aqui, pode ser? Sobre a oração, a menina que conheci no parque ontem gostava de música clássica. A menina ontem, você até citou a palavra a mais que eu não tinha perguntado, eu perguntei menina, parque, ontem e música clássica. E aí você falou do conheci, eu cheguei pra você e falei assim, então tá, né, já que você tá falando, qual que é né, a função, beleza? As questões mais longas assim são mais pra gente pensar mesmo, sabe? Pra gente ficar com aquela pulguinha atrás da orelha. Sim. Prezar. Antônimo de prezar é desprezar, né? É o mais fácil, menosprezar, desvalorizar, né? Mas desconsiderar, negligenciar. E quais são os sinônimos? Valorizar, estimar, apreciar, admirar, respeitar. Você só citou um, só citou estimar. Aí seus antônimos não estariam muito adequados. Com relação à palavra paralelepípedo, você esqueceu do acento no i. Tá? E paralelepípedo, ela é uma proparoxítona, então ela tem acento, né? Sim. Beleza? Bom, criminologia. Eu até ontem, na verdade, quando eu fiz essa pergunta aqui, eu recebi a mesma resposta da sua, né, da extinção do capitalismo que visa diminuir a desigualdade. Na real, a sua foi um pouco mais completa até. Você falou sobre diminuir a desigualdade e tudo mais. Eu tinha considerado ontem como a extinção do capitalismo. Eu acho, na verdade, até na minha interpretação mesmo, assim, eu acho meio drástica falando isso, sabe? Tipo, tem que extinguir o capitalismo, mas pode ser, tá? Então, mas eu seria menos drástico falando isso, né? Falando sobre isso. Eu já falaria que ela busca medidas como redução da desigualdade econômica, combater o racismo, descriminalização, sabe? Porque você fala extinguir é muito, muito pesado, assim, né? Porque, na verdade, isso daí eu vi um vídeo do Diego Pureza falando, aí ele estava falando que essa escola via o capitalismo como o mal da sociedade, o diabo que atormentava a sociedade mesmo. Mas é que cuidado com esses vídeos de criminologia meio extremos, assim, sabe? Porque, na verdade, assim, ó, vou até ser mais completo nessa resposta para deixar claro. Os seguidores da criminologia crítica, o que eles argumentam? Eles argumentam que a criminalidade é uma construção social e política, que é influenciada por fatores econômicos, políticos e culturais, tá bom? Então, o que eles pensam? Eles veem a lei e o sistema judicial de justiça criminal ali como uns instrumentos de controle social usados pelas elites dominantes para manter sua posição de poder e opressão sobre as classes mais pobres e marginalizadas, tá bom? Com relação à solução para a diminuição da criminalidade, os criminologistas críticos ali, eles argumentam que a abordagem tradicional de combate ao crime, que é baseada na punição e na repressão, não é eficaz e pode até mesmo agravar o problema, né? Então, o que eles propõem, né? Em vez disso, eles propõem uma abordagem mais holística e socialmente justa, que envolve a transformação da sociedade e a redução das desigualdades sociais e econômicas. Os críticos eles também criticam ali o sistema capitalista, realmente, né? Mas ele argumenta que o sistema capitalista perpetua a desigualdade e a injustiça social e que é necessário buscar alternativas ao capitalismo para alcançar uma sociedade mais justa e igualitária. No entanto, nem todo criminologista crítico ali, eles defendem essa extinção do capitalismo como uma solução, sabe? Ou seja, tem várias opiniões, perspectivas dentro dessa escola de pensamento. Então não dá pra gente falar que todos eles defendem a extinção do capitalismo. O que eles defendem é uma reestruturação para diminuição da desigualdade. Não quer dizer que extinguir o capitalismo vai diminuir desigualdades. Até a gente tem exemplos claros disso, né? Em alguns países por aí. Que tipo, a extinção do capitalismo não reduz desigualdade, tá? Então, embora tenha alguns professores que defendam que eles defendem a extinção, mas não são todos. Então, quando você for responder uma questão de criminologia, tenta ser o menos drástico possível, tá? Tenta sempre vir para um lado mais pacífico, vai com mais cautela ali nas respostas, beleza? Beleza. Cara, e com relação à criminalidade aparente, revelada e real, você foi uma das únicas pessoas, acho quase, que não confundiu isso direito. Parabéns. A real, ela está relacionada à totalidade de delitos, né? A totalidade, né? Tanto as reportadas quanto as não reportadas. A revelada, ela corresponde à quantidade de delitos que chegou ao conhecimento do Estado, né? E a aparente é aquela que é conhecida pelos órgãos de controle social, mas que ainda não aparecem registradas nas estatísticas. Elas não são registradas. Beleza? Então, sua resposta aqui foi bem adequada. Na questão 1, eu não tirei ela inteira de você, tá? Eu só tirei alguns pontos pelo extremismo mesmo. Mas até daria para considerar. Qual a diferença entre destituição e exoneração do cargo?
A exoneração você respondeu corretamente, mas a destituição não, ele não é destituído por um tempo. Eu chutei A a destituição. destituição, lembra que a gente tem duas formas, né? A destituição, ela tem um caráter punitivo, ela é tipo demissão. E a exoneração, a pessoa foi um caráter de relevância, não, desculpa, de conveniência, oportunidade ali da administração, tá bom? Tá bom. Aí a gente foi invalidada a demissão judicialmente, tudo mais. Ela não vai ser colocada em outro cargo, porque ela estava ocupando um cargo bem específico. E foi a primeira nomeação dela, né? Então, e ela vai ser exonerada. Eu considerei metade da sua resposta pela questão de exoneração, tá? Mas ela vai ser realmente exonerada. E ela também não terá direito à indenização e muito menos estabilidade, né? Porque uma exoneração, quando ocorre dentro do estágio probatório, ela é livre, tá? Tipo, a pessoa pode simplesmente tirar, a outra assim, sem... claro, tem que justificar, tem que estar de acordo com a legislação e os regulamentos internos da administração pública. Mas Marilda assumiu pela primeira vez no cargo. Só que ela estava numa vaga de uma pessoa que tinha sido demitido injustamente, tá? Daí a pessoa entrou na justiça, falando, pera lá, foi demitido assim. E ela conseguiu reverter a demissão dela. Chegou lá no cargo, a Marilda, opa, tô sentando na sua cadeira. Mas como você não tem, você não tem, como se fala? Fugiu a estabilidade. Então você não tem um chão firme, você não tem outra cadeira disponível para você. Você vai ser exonerado. Tá? Isso conforme a lei, tá? Se nesse caso, por exemplo, depois de 3 meses abrisse uma nova vaga, aí chamaria o próximo da lista ou chamaria ela novamente? Aí é uma questão bem complexa, assim, depende muito de caso a caso, a questão que às vezes geralmente é uma questão que geralmente vai para a justiça, tá? Então é bem complexo. Mas nesse caso em específico, a ideia é que ela saia fora porque ela não tem estabilidade, tá? Mas eu acredito que seria chamada ela. Tá? Bom, e aí a gente foi lá com relação àquela questão do Joãozinho, né? Ele ficou na 30ª colocação. A sua resposta, ela estava certa com a justificativa errada, tá? Ele não tem direito subjetivo à nomeação do cargo, não apenas porque ele não estava dentro das vagas previstas, porque se o 29, que foi nomeado, não tivesse sido, se ele não tivesse tomado posse, só que um tempo anterior, ou se ele tivesse assinado naquele momento a termo de desistência, o Joãozinho seria imediatamente realocado para a 29ª colocação, então ele estaria dentro das vagas. Mas a justificativa pelo qual ele não terá o direito subjetivo é porque o prazo de validade do concurso se encerrou. Quando o 29 não assumiu por inércia, faltando 30 dias, ele prorrogou o prazo dele para até quando ele podia ser nomeado, né? E daí, no último dia, ele não foi nomeado, acabou o concurso e o Joãozinho ficou ali, né, no limbo. Foi falta de atenção minha, então. Tá, beleza? Bom, e aí a gente foi para informática, né? Informática. O navegador, para que serve o comando F11? Você salvou no final sua resposta falando que ele vai tirar a barra de navegação e aqueles negócios. Porque se você falar só para expandir e maximizar, estaria errado, tá bom? Ele serve para ativar o modo tela cheia, né? E aí o tela cheia, não fugiu a tela fica cheia e a gente fica ali sem a barra de ferramentas, sem todos aqueles botões. A diferença entre software e peopleware. Software são programas de computadores, né? Enfim. E o peopleware? Peopleware são as pessoas que programam softwares, que gerenciam softwares, que mantêm os softwares, tá bom? São os programadores. Desenvolvedores, gerentes, as pessoas que testam, os designers, todo mundo, o suporte técnico, todo mundo que trabalha ali no software. A memória EPROM, né? Ela é uma memória não volátil, pode ser programada para apagar rapidamente, né? Ela é utilizada em dispositivos eletrônicos, como microcontroladores, os computadores mais antigos, né? E alguns sistemas ali que requerem armazenamento mesmo quando o computador ou o dispositivo ele é desligado, né? Tanto o EPROM, o SSD, HD, eles são armazenamentos de dados utilizados ali em diferentes contextos de tecnologia, né? Enfim, tá? Considerei sua resposta correta. João, você foi muito bem, com exceção em direito. Beleza? Beleza. Na verdade, em direito você respondeu, mas sempre com uma justificativa igual. A primeira questão ali, né, você errou, porque você não respondeu destituição, eu queria saber a diferença entre os dois. A segunda pergunta, você também colocou a resposta até certa, mas com alguma justificativa errada, não tão certa assim, né, mais ou menos. E a última questão, você falou que ele não tem direito à nomeação, mas a justificativa também não foi tão certa assim, tá bom? Português, você acertou ali a primeira questão e errou as duas outras, tá? Na real, uma você ganhou até, eu poderia tirar um pontinhozinho ali, aquela do prezar,
sobre o sinônimo, que você falou estimar é correto, mas faltou um sinônimo, eu pedi 2. Os antônimos não foi muito adequado. Paralelepípedo eu considerei totalmente errado, simplesmente por falta do acento. Porque a questão pedia mais ou menos, era como era soletrar, a falta do acento muda bastante a resposta, tá bom? Beleza? Embora a palavra inteira esteja certa, mas não é uma questão que eu considere que dê para dar parcial, não. A primeira daria para dar parcial, a segunda até dá, as outras não. Criminologia, você foi muito bem, você acertou as duas questões. A primeira questão, né, eu tirei um pontinho seu só porque não eu achei extremista demais e porque tem alguns estudantes dessa teoria que não adequam. E a segunda questão eu considerei totalmente correta, perfeito. Informática, né, uma correta, duas corretas, três corretas. Você teria sido aprovado nessa banca, tá? Mas teria sido aprovado no talo, tá? Teria ficado com 60 pontos, e sendo que português ficou ali bem na risca, criminologia passou bem, direito também bem na tampa, informática passou bem, tá bom? Beleza? Então, parabéns pela sua participação, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, até. A próxima pessoa a ser erguida agora vai ser a Tânia. Boa tarde, candidata, tudo bem? Boa tarde, excelência. Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Candidata, com relação à frase, com certeza você será aprovada no concurso da Polícia Civil. Faça a análise morfossintática dela. Poderia repetir a frase, excelência? Com certeza você será aprovada no concurso da Polícia Civil. Excelência. Com preposição, certeza, advérbio de afirmação, aprovado, é o verbo no particípio, e polícia civil é um substantivo composto. Candidata, com relação à palavra inócuo, cite ao menos 2 sinônimos e 2 antônimos. Excelência. Palavra inócuo, sinônimo, eu posso citar parado, estagnado, e antônimo, só um instante, excelência. Em movimento, rápido, acho que é isso, excelência. Candidata, soletre a palavra imunodeficiência. Só um instantinho, excelência. E, M, U, N, O, B, E, F, I, E, acento, S, I, A, imunodeficiência.
Candidato, indo agora para a disciplina de criminologia. Na criminologia, o que é prevenção geral positiva e prevenção geral negativa? Qual a diferença entre elas e no que elas convergem? Excelência. A prevenção geral positiva é uma prevenção voltada para toda a sociedade, e o meio que ela usa é o meio intimidatório. Ela usa a pena para mostrar para a sociedade que o crime não compensa. E a prevenção, desculpa, excelência, é especial, negativa? Não, geral negativa. Geral, negativa. Excelência, eu vou reformular minha resposta. Como eu estava falando, a prevenção geral positiva, ela é voltada para toda a sociedade, e ela traz o Estado como... Ele traz de volta a firmeza do Estado em prol da sociedade. Assim que o Estado ele pune um criminoso, a sociedade volta a ter confiança nos sistemas formais, controle. E já a prevenção geral negativa, ela é voltada já para a pessoa do preso, né, da pessoa do agente que cometeu o delito. E nesse caso, o objetivo da pena, ele é intimidatório. Assim, prendendo e clausurando o agente, a sociedade vai, por meio desse sistema, acreditar que está sendo punido os crimes. Ok. No que elas convergem? Elas convergem, excelência, pelo fato do... Um instante. Porque a prevenção geral positiva, ela tem uma forma mais pedagógica, uma forma mais de ensinamento mesmo. E já a especial, ela já é por meio... A negativa, né? Perdão, a negativa, ela já tem já uma aparência mais de intimidação, de medo. Essas são as diferenças entre as duas respostas ao delito. Eu perguntei a diferença e no que elas convergem. No Sim, que elas convergem? o que elas convergem é combatendo o crime. As duas têm o objetivo de combater a criminalidade. Ok. Candidata, qual a importância da vítima para a criminologia? Excelência, a vítima, ela tem tem um papel extremamente importante na criminologia. Ela faz parte de um dos seus objetos, né, de estudo, e também pelo motivo de ela ser o agente principal no momento do delito. É ela que sofre diretamente do criminoso. Dessa forma, excelência, a vítima, ela tem um papel muito importante para o estudo da criminologia e para a prevenção também de novos crimes e de políticas sociais, políticas públicas, e até no próprio direito penal, excelência. Perdão. Tudo bem. Já tendo agora para a disciplina de direito, Kleber, um assistente administrativo estadual, perdeu os movimentos das pernas em decorrência de um acidente de carro. Nessa situação, ele poderá ser revertido em outro cargo com atribuições compatíveis com a limitação sofrida? Sim, excelência. Ele pode ser reaproveitado, e aí ele vai estar fazendo jus a uma vaga de pessoa com deficiência. Candidato, o princípio da legalidade se sobrepõe aos demais princípios, já que a administração pública está vinculada a fazer apenas o que a lei autoriza. Essa afirmação está correta? Justifique a sua resposta. Excelência. Apesar de toda a administração pública, ela dever respeito ao princípio da legalidade, não podendo fazer nada do que a lei não permita, não existe nenhum princípio que se suponha a outro. Até mesmo
os conhecidos como supraprincípios, que são o princípio da indisponibilidade do serviço público e o princípio da supremacia do serviço público, que são os supraprincípios. Mesmo assim, esses não se sobrepõem aos outros. Tem que fazer com que eles tenham uma harmonia. Mariana acumula 2 cargos como professora no estado Alfa. As remunerações das 2 funções somadas ultrapassam o teto constitucional estabelecido na Constituição Federal. Diante da situação, o que deveria ser feito? Justifique a sua resposta. Excelência. A funcionária citada, ela poderia ter dois cargos de professores, porém, não pode ultrapassar o teto. Uhum. Nesse caso, eu acredito que ela terá que optar por um dos cargos, e caso ela se mantenha, ela poderá sofrer punições e acabar perdendo os 2 cargos, porque é totalmente vedado pela Constituição acúmulo de cargos que ultrapassem o teto. Ok. Candidato, agora para a disciplina de informática, qual a funcionalidade da tecla Shift mais Ctrl na seleção de arquivos? Excelência, recortar um arquivo. Recortar um arquivo? Ctrl Shift é uma mais tecla... Ctrl. Ah, Shift. Excelência, não me recordo dessa tecla, detalhe. Ok. Candidato, explique o que é a arquitetura de von Neumann. Excelência, seria um sinônimo? Não. Excelência, eu acredito que essa arquitetura citada seja a arquitetura... Seja a arquitetura da internet, Excelência. Ok. Candidata, cite 3 concorrentes do Excel. Excelência, concorrente do Excel que eu me recordo no momento é o cálculo. Ok. Obrigado, candidato, e boa sorte. Obrigada. Jesus, não sabia nada. Bom, vamos lá. Foi... Não foi tão bem assim, tá bom, Tânia? Vamos lá. Pessoal, vocês têm que prestar atenção na pergunta e responder o que a gente perguntou por completo. A pergunta é longa, não importa, vocês não podem só responder o que vocês querem. Aquela pergunta de criminologia primeira, eu não tirei completa, embora você tenha respondido corretamente, porque eu fiquei insistindo. Falei, tá, mas qual que é a diferença? O que que elas... o que que elas se convergem? O que elas se convergem? Eu perguntei 3 vezes, a Nossa, primeira verdade, e 2 vezes professor. depois. Você tem toda a fiz razão. isso, eu fiz isso prestar só atenção na pergunta. porque eu queria ouvir mesmo você falar, porque o banco não vai fazer isso, não. A banca vai perguntar uma vez, você respondeu só metade, vai te dar só metade da questão. O que eu recomendo vocês fazerem é o seguinte, vocês respondem e falam assim, você poderia repetir a pergunta novamente, por gentileza? E aí você pensar se você já respondeu a pergunta completa e aí responder ela por completo, tá? Assim, prestar atenção nisso, beleza? Mas vamos lá. Análise morfossintática da frase ali, você pulou um monte de coisa, você só fez com certeza aprovado por Polícia Civil, né? A frase é, com certeza você será aprovado no concurso da Polícia Civil. Eu não vou nem fazer a análise morfossintática completa aqui, porque ela é bem longa, tá? Então, eu esqueci da frase, professor. É muito longa essa frase. Enfim, mas você não fez ela completa, tá bom? Eu preciso treinar, sabe, pra mim não esquecer. Porque você fala uma frase longa, eu esqueço a metade. Eu sei, por isso é bom você fazer metade, eles falam, pode repetir, igual o João Vitor fez. Tá bom? Cite ao menos 2 antônimos e sinônimos para inócuo. Você sabe o que é inócuo? Inócuo não é parado? Estagnado? Não? Não. Então, não Ele sei. é inofensivo, inocente, seguro, benéfico. Nossa, professor, mas estava na minha cabeça assim, aquela pessoa ficou inócua, ficou parada, ficou ali sem ter reação. Eu pensei que era isso. Porque ela é inofensiva. Ah, porque ela é inofensiva, não porque ela ficou parada. Não. Inócuo com parado... Sei não, posso dar uma verificada, mas então, não, mas eu não tenho certeza, é que veio na minha cabeça, sabe? Eu vi em alguma coisa, ficou inócuo, ficou parado, ficou sem reação, sabe? Algo inócuo é inofensivo e inocente, Inofensivo? tá? Ela não oferece qualquer risco, tá? Beleza? Tipo, um remédio inócuo é aquele remédio que não possui efeitos colaterais.
Tá bom? Então, daí o antônimo prejudicial, nocivo, perigoso, tóxico. Tá? Imunodeficiência você soletrou com E. Imunodeficiência. E você Eu falei E? falou E. Ficou com S, você ficou com S no meio. S? S. Imunodeficiência. Não, mas não tem S, né? Não. Imunodeficiência. Onde eu coloquei o S, será? Nossa, você acertou. Imunodeficiência. Meu Deus. Olha, uma regra, né? padrão para soletrar é o seguinte: repete a palavra, fala, soletra, repete novamente. Se você percebeu que você errou, você volta, pede para voltar e faz novamente. Mas eu tenho percebido que vocês às vezes só soletram e nem repetem o que vocês falaram depois. Então tem que repete a palavra antes de começar a soletrar, repete a palavra. Depois, imunodeficiência. Tá. Daí você começa a soletrar. Daí você repete a palavra novamente. Sempre esse é padrão, tá bom? Segundo, você falou um acento, mas que acento você quis colocar? Eu fui colocar no deficiência. Mas chapeuzinho. Tem que falar o chapeuzinho, né? Tem que falar o chapeuzinho. É circunflexo. Exatamente, tá bom? Lembrando que tio não é acento, ok? Tio é sinal nasal. Aí, criminologia, o que é prevenção geral positiva, geral negativa? Você respondeu corretamente, tá? A prevenção geral negativa ela é uma aplicação mais rigorosa das penas, e a prevenção geral positiva ela tem o objetivo de reforçar a confiança da sociedade no sistema de justiça criminal. Elas convergem em alguns pontos, né? Ambos reconhecem a importância da prevenção da criminalidade e a necessidade de garantir a segurança. Tá? Qual a importância da vítima para a criminologia? A vítima é uma figura central da criminologia, né? Daí você passou por algumas questões corretamente, falou, o reconhecimento da dor e sofrimento, a prevenção da vitimização, tá? A prevenção ativa no processo, compreensão mais complexa do delito, humanização do sistema de justiça criminal, entre algumas outras coisas. Tá? Você respondeu corretamente. Você acertou as questões de criminologia, embora eu tenha insistido bastante para você me responder o que eu havia perguntado. Tá? Bom, Kleberson, assistente administrativo estadual, perdeu, blá, 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 ele poderá ser revertido em outro cargo. Tá? Revertido. Não, revertido não. Você respondeu errado, exatamente. Ele não poderá ser revertido, ele poderá ser readaptado. Readaptado no mesmo cargo. Beleza? Revertido não. Ok? Readaptado. Isso aí por falta de... Eu sabia. Falta de atenção. Tenho certeza que você sabia. Exatamente. O princípio da legalidade sobrepõe os demais princípios? Não sobrepõe. Tá? Pronto. Precisava nem ter falado que era barbaridade lá, né? Eu falei um monte de coisa, né? Pra justificar, né? Que você falou pra justificar, eu falei, fala. Claro, mas é isso aí. Mas eu até ignorei, se falou que não sobrepõe, eu já considerei. Aí, com relação ao acúmulo de 2 cargos, as quais as remunerações das 2 funções somadas ultrapassam o teto constitucional, é válido, ela pode continuar ganhando sua grana. Ok? Você respondeu erradamente, falando que ela deveria escolher. Ela pode sim. O que ela não pode é um dos salários ultrapassar o teto. Se eu trabalho em 2 locais e um ultrapassa o teto, esse aqui não pode, tá? O que é vedado é um ultrapassar o teto. Mas a soma, por entendimento do STF, o teto constitucional ele é aplicado de forma individualizada e não a soma das remunerações de todos os cargos exercidos. Então, se somou os 2, ultrapassou o teto, não tem problema. Agora, a não ser que seja individual. Entendimento do STF, ok? Então, é bom ficar esperto nos entendimentos também. Tá. Qual a funcionalidade Shift mais Ctrl? Shift mais Ctrl, você pode selecionar vários arquivos que não estejam contínuos, tá bom? Numa lista. Vai clicando e vai selecionando. Beleza? Mas selecionar não contínuos, porque o Ctrl também seleciona, o Shift seleciona, se você clicar o primeiro e o último, ele vai selecionar todos, o Ctrl vai selecionando um a um, né? Tá bom? Tá, o Ctrl vai dividindo, então. Ele seleciona vários arquivos ali, ou pastas, que não estão contidos na lista, né? Enfim, só você selecionando vários arquivos. Mas o Ctrl funciona de maneira bem similar, o Shift mais Ctrl é isso aí também. Explico que a arquitetura de von Neumann, ela é a arquitetura da CPU, tá bom? Eu não lembrava. O modelo de von Neumann ele é composto por 5 componentes, tá bom? A unidade central de processamento, que é a CPU, a memória principal, os dispositivos de entradas e saídas, o barramento de sistemas e o mecanismo de controle, tá bom? Eles trabalham juntos para executar programas e realizar algumas operações matemáticas e lógicas. Esse é a arquitetura de von Neumann. Nossa, e essa questão caiu no concurso. Eu sabia essas coisas aí, eu não sabia que era esse nome, entendeu? Exatamente. Daí como você falou que era referente ao sistema de internet. Nada a ver. Nada a ver. 3 concorrentes do Excel. Você falou do Calc, mas foi o Google Sheets. Né? É o primeiro, né? O LibreOffice Calc. E quando você fala Calc, é bom você especificar. LibreOffice Calc. Google Sheets, Apple Numbers, tá? Zorro Sheets, WPS, Office Spreadsheets. Nossa, eu nunca ouvi falar isso. É bom dar uma olhada. Eu pedi 3 justamente porque normalmente 2 as pessoas sabem facilmente, mas 3 não. Pessoal, e é isso. Essa foi a nossa edição de hoje. Eu agradeço a todos pela participação. Muito obrigado. Estudem, porque a banca vai estar chegando. A água está batendo na bunda, é hora de dar o gás. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Tchau.